Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu já estava olhando a mensagem da Cristiane. Cadê o Thiago, gente? Eis-me aqui! Bom dia, bora tocar o terror na terra. Hoje é mais um daqueles dias que você tem a oportunidade. Alguém perguntou, já começou? Já começou. Escreve aí. Aperta F5 ou atualiza que já começou. Nessa hora, o cérebro procrastinador começou a olhar e falar, não! Já passou 1 minuto, volta pra cama. Hoje, presta atenção, fala pra ele o seguinte, só hoje, ó, o DJ Jeff, cadê o Thiago? Passou 1 minuto aqui, eu tava atualizando, o computador decidiu atualizar bem na hora da nossa entrada, mas sempre dá certo, então bora tocar o terror na terra, que hoje é mais um daqueles dias que nós temos a oportunidade de fazer o que precisa ser feito, então aperta F5, atualiza aí. Ele falou, bom dia, gurizinho, bom dia. Bota aí de onde que você fala. Escreve aí, só hoje eu tenho a oportunidade de prosperar. A gente tem aprendido, alguém perguntou, cadê o Marçal? Hoje ele deu a oportunidade, então eu vou falar 100% com vocês hoje. E eu quero trazer algo muito importante sobre mentalidade de prosperidade. Como você treinar essa máquina chamada cérebro para novas oportunidades. Entenda o seguinte, que existe algo aí em cima do seu pescoço. O que é? É uma cabeça. Não, não é uma cabeça, é uma caixa de comando. Escreve aí, a minha cabeça é uma caixa de comando. Lá em Isaías, fala um texto que diz o seguinte, que eu preciso ter ouvido de discípulo, uma língua instruída e um rosto de pedra. Quando eu falo isso, as pessoas não entendem no primeiro momento, mas depois elas entendem, elas falam, ah! É isso que eu preciso para viver a partir de hoje. Eu vou te explicar isso para você virar uma máquina a partir de hoje, sábado, dá pra gente colocar pressão. Eu amo fazer as lives no sábado, no domingo. Sabe por quê? Porque os curiosos não aparecem no sábado. Os curiosos não aparecem no sábado. Somente quem quer explodir a mente e o coração e quer prosperar. Você que precisa, você que não precisa estar pulando da cama também, então bora. Ó, faz o seguinte, sai da cama, vai sentar numa cadeira, pega o papel e caneta aí que eu vou explodir o seu cérebro. Já aproveita e toma uma Neosaldina, um remédio para dor de cabeça, para você não ter problemas. Seguinte, quando deixa eu só aumentar aqui um negócio. Aí. Então, como treinar meu cérebro para hábitos de pessoas prósperas? Como eu estava te falando, no livro de Isaías fala exatamente sobre ter um rosto de pedra, ouvido de discípulo e uma língua instruída. O que isso significa? Um ouvido de discípulo significa um ouvido aprendiz. O que é um ouvido aprendiz? É alguém que está pronto para aprender em todos os momentos. Discípulo significa aprendiz. Quando fala os discípulos, esse é discípulo de tal pessoa, ele é um aprendiz dessa pessoa, ele carrega os códigos dessa pessoa. Então, o ouvido de discípulo é um ouvido pronto para aprender. Sabe que sabedoria não é saber tudo. Sabedoria é estar disposto a aprender. Escreve no seu caderno. Sabedoria não é saber tudo. Sabedoria é estar disposto a aprender. Por quê? Porque tem um texto que diz que nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Se nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus, quer dizer que tudo o que nós façamos ou viemos aprender é muito pouco. Perde tudo aquilo que um dia a gente vai aprender. Então, ser um aprendiz é ser um discípulo em todos os momentos. Porque quando você aprende, você reina. Escreve aí, quem aprende, reina. Todo discípulo carrega os códigos do seu mentor. Por exemplo, nós estamos aqui no 459, nós carregamos o quê? O código, o DNA do Marçal. Ele nos ensina, nos instrui todos os dias, nós carregamos esse código. Alguns que nem eu há 4 anos, ouvindo ele em todas as reuniões, lives, cursos, mentorias, método IP, tudo isso. Falando nisso, hoje tem método IP. Em alguns países do mundo, Estados Unidos, Alemanha, França, Bélgica, Portugal, Brasil, vai ter método IP em alguns lugares. Quando a gente pega esses códigos dele, então, ouvido discípulo é um ouvido pronto para aprender. Quem aprende,
reina, porque quem aprende não depende. Se você aprendeu a trocar o pneu do seu carro, você não depende de mais ninguém. Não quer dizer que você precisa fazer isso, não depende mais de ninguém. Se eu aprendo a cozinhar, eu não me torno dependente sobre isso. Eu posso cozinhar um ovo, eu já não passo fome. Se eu aprendo sobre as coisas do alto, eu tenho discernimento que vem do alto e ele vai me instruir em todos os momentos. Então, quem aprende não depende. Uma língua instruída. O que é uma língua instruída? É uma língua pronta para o ensino. O texto fala sobre uma língua erudita. O que é uma língua erudita? Uma língua pronta para o ensino. Uma língua que sempre tem algo para ensinar. Por que eu preciso ter algo para ensinar? Porque você quer entender realmente quem você é e aquilo que você está fazendo e quais são os resultados que você tem. Qual que é o problema de algumas pessoas que vivem como criança? Vivem como criança não é de uma forma pejorativa. E me perdoe se você ficou ofendido. Mas se você vive como uma criança, mostra que você é imaturo. E maturidade nada tem a ver com idade, maturidade tem a ver com experiências. O que é ser uma criança imatura? Ser uma criança imatura é aquela que não presta atenção naquilo que fala, naquilo que vive, ou alguém que só fica focado no resultado. Qual que é o problema de algumas pessoas? E aí você vai entender como treinar o seu cérebro para hábitos de pessoas prósperas. Viver como uma criança é viver como uma imatura. Se você for olhar aquilo que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, eu gosto sempre de trazer esse texto porque esse texto é incrível. Deixa eu só pegar aqui para você, 1 Coríntios 13, ele começa a falar sobre o amor. Ele começa a trazer características. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não busca seus próprios interesses, não maltrata, não orgulha, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, essas características, ele fala do que é o amor. E aí depois ele continua falando o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então escreve: amor está ligado com maturidade. A quantidade de amor, quer dizer, a quantidade de paciência que eu tenho é sobre a minha maturidade. A quantidade de não procurar meus interesses está vinculado com a minha maturidade. A quantidade de suportar, de crer, de esperar, de sofrer está vinculado com a minha maturidade, porque quando eu era menino, vivia como menino, falava como menino. Por que algumas pessoas estão vinculadas com o jogo do resultado? Estão vinculados com o jogo do resultado porque são imaturas, são crianças. Pensando apenas as coisas de meninos, porque meninos fazem o que querem. Homens, quando eu digo homens, a raça humana, homens e mulheres, fazem o que precisa ser feito. Suportar, crer, esperar. Então, o amor ele está intimamente ligado com a maturidade. Quando você fala que ama o seu cônjuge, eu pergunto: você tem paciência com ele? Você suporta? Você crê? Você espera? Você não busca os seus próprios interesses? Você não se alegra com a justiça, se alegra com a verdade? O quanto que você é paciente mostra o seu grau de imaturidade. A criança é paciente? Não, a criança só quer saber o resultado. O que eu preciso fazer? Suportar uma agonia. Ontem eu fiz uma live e eu falei exatamente, eu estou fazendo, na verdade, estou fazendo 5, 6 lives por dia, estou numa máquina aqui de transbordar, o Senhor colocou algo no meu coração e eu estou levantando um pelotão, um batalhão. E eu falei exatamente sobre isso daí, sobre você não estar vinculado com os resultados. Porque não é aquilo que você faz lá na frente, mas é quem você se torna no processo. Crianças só querem saber dos resultados, homens querem saber sobre o processo. Então, amar o seu cônjuge não é simplesmente dar um presente. O quanto que você ama é o quanto que você aguenta, o quanto que você suporta, o quanto que você crê. E eu falei ontem para as pessoas, eu falei o seguinte: você não é obrigado a gostar de ninguém. Nem do seu cônjuge você é obrigado a gostar. E as pessoas: "Ah, como assim?" E alguns falaram: que alívio. Não, você não é obrigado a gostar, você é obrigado a amar as pessoas. Você gostou da primeira parte, né? Que não era obrigado a gostar de ninguém. As minhas lives, alguém perguntou que horas são as lives. 6h22 no meu Instagram, tá aqui, ó.
a gente faz a leitura de Provérbios. É um desafio que a gente fez, e a gente está lendo todos os dias Provérbios. Presta atenção, você não é obrigado a gostar de ninguém, mas eu sou obrigado a amar as pessoas. E o que é amar? É ser paciente, é suportar, é crer, é esperar, é não se irar, mesmo querendo avançar no pescoço e matar, e falar, eu preciso amar essa pessoa. E o quanto que eu coloco de pressão no pescoço dela ou não, mostra o quanto que eu amo ela, quanto eu consigo suportar, esperar. Daqui a pouco eu tenho um método IP aqui em Portugal. E eu preciso amar aquelas pessoas. Quando eu coloco a minha melhor versão e vou combater os bloqueios, as crenças, os paradigmas, ouvir as historinhas, ouvir as desculpinhas, eu preciso amar e suportar. Porque eu sou obrigado a amar o próximo como a mim mesmo. Então eu ainda estou falando sobre códigos para o seu cérebro se tornar próspero. E prosperidade nada tem a ver com dinheiro, prosperidade tem a ver com crescimento. Então o amor ele nunca foi um sentimento, o amor é uma decisão e amor é diferente de gostar. Amor é suportar. Eu decido todos os dias suportar, eu decido todos os dias ter paciência, eu decido todos os dias crer. Presta atenção. Você é obrigado a suportar o outro como a si mesmo. Tenha paciência com você. Não se ire. Não fique em dúvida. Suporta, crê, espera. Com tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então a criança, ela joga o jogo do resultado. Adulto não. Adulto joga o jogo de se tornar alguém no processo. E como que eu sei disso, Thiago? Pelo aquilo que sai da minha boca. Então eu preciso ter ouvidos de discípulo, que é um ouvido aprendiz. E eu preciso ter uma língua erudita, uma língua pronta para o ensino. E como que eu sei se eu consigo ensinar ou não? Depende daquilo que está no seu coração. Tiago, como que eu conheço meu coração? Eu não consigo abrir ele aqui. Quando eu ensinava para o meu filho sobre lavar o coração, ele achava que tinha que abrir, tirar o coração, passar uma buchinha e colocar de novo e costurar. Eu tive que ensinar antes que ele pegasse alguma coisa e fosse fazer isso, né? Eu falei, você consegue ver o cheiro do coração igual o carburador de um carro. O carro só coloca no cano de escape, sai lá no cano de escape aquilo que foi consumido. Todo carro vai jogar para fora, depois da combustão, aquilo que foi colocado como combustível. Se é diesel, vai sair reflexo de diesel lá. Se é gasolina, vai sair o reflexo da gasolina lá. Se é álcool, vai sair o reflexo de álcool. Se é elétrico, vai ter a resposta do elétrico. Então, a boca só vai falar daquilo que o coração está cheio. O carro só vai colocar para fora a combustão, aquilo que ele foi abastecido. Quer saber como está o seu coração? Comece a olhar para suas palavras. O que sai da minha boca na grande parte do dia? São palavras de morte, de destruição, ou são palavras de fé, de amor e de esperança? Poxa, eu passo parte do meu dia reclamando, eu passo parte do meu dia murmurando, eu passo parte do meu dia questionando, ou não, eu passo parte do meu dia edificando, eu faço parte do meu dia, eu passo parte do meu dia gerando fé, eu passo parte do meu dia tendo paciência, amando. O que é que sai da sua boca durante o dia? O problema é que as pessoas falam, eu quero me conhecer, e às vezes quando eu vou falar com alguma pessoa, com alguém, eles falam, não, você parece vidente, bruxo. Eu falo, não, amigo, eu sou filho do Deus Altíssimo e eu aprendi só uma coisa. É claro que ele entrega um discernimento de espírito, dos frutos do espírito, para auxiliar todo o processo. Mas eu só preciso ouvir aquilo que você está falando. Porque a boca revela que o coração está cheio. O pessoal fala, como que você sabe, Thiago? Eu não sei, você que falou. Ah, o casamento tá difícil.
Casamento é tudo igual. Aqui não sei o quê. Tá falando que o teu casamento está uma porcaria, seu coração tá cheio de um casamento medíocre, um casamento na média. Ah, é difícil empreender. Os seus bloqueios são revelados por aquilo que você fala. Não existe um reflexo escrito na sua testa falando do seu bloqueio. Não, um bloqueio expressa através da sua fala. É expressado através da sua fala. A língua só vai trazer aquilo que está lá dentro do seu coração. Então ela vai em todos os momentos revelar aquilo que está dentro do seu coração. Então eu preciso ter ouvidos de discípulo, eu preciso ter uma língua instruída, que é uma língua pronta para o ensino, e um rosto de pedra. O que é um rosto de pedra, Thiago? O rosto de pedra é um rosto que não muda, independente da situação. Te pergunto, quando você olha para uma rocha, tá sol, ela muda? Tá chovendo, ela muda? Tá frio, ela muda? Tem vento, ela muda? Ela se mantém da mesma forma. Ela não é mutável, assim como o rosto de alguém sábio. Por que eu preciso ter um rosto de pedra? Porque a única coisa que eu sei é que todo dia cabe o seu mal. A única coisa que eu sei é que vai ter uma treta hoje para resolver. A única coisa que eu sei é que vai ter uma treta para resolver. A única coisa que eu sei é que tem uma treta para resolver. Por exemplo, quando a gente vem aqui para transbordar, aparecem uns abençoados que talvez não conhecem a nossa história e não tem nem nome para a gente chamar ou para olhar o Instagram. Eu quero te convidar para viver na sombra também, amigo. É só durante 4 anos acordar às 4h59 da manhã. Essa é a sombra. Eu tenho que trabalhar 20 horas por dia em alguns momentos, fazer algumas viagens, abdicar de algumas coisas para construir outras coisas. Amigo, talvez você chegou agora, mas é só para você entender que todo dia cabe o seu mal. Todo dia eu preciso desenvolver o amor. Então você que não tem nem coragem de colocar o seu nome ou o seu Instagram para a gente ver qual é o seu Instagram, se você está transbordando ou ajudando, é só isso. Quando fala sobre viver, eu não sei você, mas hoje, essa semana, eu fiz 36 lives. Eu fiz 6 lives por dia. Se viver na sombra é assim na água fresca, eu quero é continuar vivendo na sombra e na água fresca. Isso é viver uma sombra, amigo. E o que eu construí nos últimos anos não é nem a sombra do que está por vir, talvez eu nem precisaria estar fazendo isso, porque outras pessoas fariam exatamente a mesma coisa. Então, mas como não tem o seu Instagram, e eu aprendi com Paulo que eu preciso amar até os tolos, porque os tolos só querem falar da sua insensatez. Salomão já ensinava, Salomão, ou comercial THS, Salomão já falava o seguinte, que o tolo só quer falar dos seus próprios pensamentos. O tolo só quer dividir a sua própria tolice. E sabe o que é o mais duro nesse exato momento? É que tem que exercer aquilo que eu ensino. O que eu ensino? Eu ensino que eu preciso amar até os tolos. Preciso ter paciência, não posso me irar, não posso vangloriar, não posso buscar meus próprios interesses. Porque, assim como criança, você fala como criança. Assim como criança, você pensa como criança. Assim como criança, você raciocina. Então, eu só entendo que a sua maturidade ela é limitada. Então, sinta-se amado por mim nesse exato momento, por esse pelotão que decidiu acordar às 4h59 da manhã. Talvez você esteja dormindo às 4h59 da manhã. Eu preciso amar até os tolos. Por quê? Porque os médicos, eles vieram para os doentes. Sabia comercial THS? Talvez essa live seja somente para despertar uma bomba nuclear no seu peito. Porque até Paulo perseguiu os cristãos, ele teve um encontro verdadeiro. Então rolou todo algo num caminho para Damasco para levantar. Talvez seja você o próximo general dessa geração. Alguém falou, não se preocupe. Eu não estou preocupado. O médico é para os doentes. Eu quero que você entenda isso e hoje, esse sábado, seja um marco para você entender o seguinte, que o tolo só reconhece aquilo que está dentro dele. E para você entender que no meio de muita gente boa, sempre vai ser o tolo
sempre vai ter o tolo que vai fazer. Coloca só o teu comentário, e aí você vai, coloca aí nos comentários do teu Instagram, só para eu ver o teu Instagram que a gente está compartilhando aqui. E eu não levei para o meu coração, porque meu coração ele tá limpo todos os dias, e eu não preciso nem te perdoar. Porque quando eu te perdoo, quer dizer que eu carreguei. Mas é bom que você vai ficando aí e vai vendo tudo aquilo que a gente está falando, e talvez isso comece a mudar o seu coração, então sinta-se amado. Você vai ver o pelotão agora falando o seguinte, que você é amado. Você é muito amado, e aí você vai começar a entender sobre algo muito poderoso, que todo tolo foi chamado para a edificação dos sábios. Quando você começa a entender isso, que é a única coisa que eu sei que todo dia cabe o seu mal, é você começar a entender. Olha aí a galera falando que você é amado. Já sinta essa pressão de amor entrando no seu peito. Pum! Para você fazer esse sábado prosperar, e ao invés de estar indo dormir nessa hora, você está acordando e prosperando. Já aproveita, faz o seguinte, vai botar um short, vai caminhar. Vai fazer uma maratona, vai fazer um Ironman, vai fazer um Ultraman, e aí tu vai ver o que é construir uma história, amigo. Vai ficar 38 horas correndo, pedalando e nadando para você ver o que é construir história. Vai fazer que nem eu fiz de mudar de país e lançar mais de 80 livros. Eu lancei 80 escritores em apenas um ano aqui em Portugal. Hoje eu estou indo para a 19ª edição do Método IP em um ano. Oh, presta atenção, foram mais de 100 palestras em um ano, amigo. Quem não tem história, rapá, me respeita. Vai acordar e botar um short e vai correr. Vai fazer alguma coisa, vai transbordar na vida de alguém. Vai fazer alguma coisa para você crescer realmente. Por quê? Porque Jesus falava o seguinte, os pobres e os tolos sempre tereis convosco. Cabum! Pega essa bomba nuclear no seu peito e você vai começar a entender que, independente da situação, a única coisa que eu sei é que todo dia cabe o seu mal, porque o mundo jaz no maligno. Então, a gente está falando sobre características para um cérebro próspero. Eu preciso ter ouvidos de discípulo, eu preciso ter uma língua instruída, eu preciso ter um rosto de pedra. E o que é um rosto de pedra, Tiago? É um rosto que, independente da situação, ele se mantém na mesma situação. Por quê? Porque algumas pessoas ficam oscilando momentos bons e momentos ruins, momentos bons e momentos ruins, momentos bons e momentos ruins. Você já viu alguém que oscila nas suas emoções? Você já viu alguém que não sabe nem cumprimentar? Será que aquela pessoa eu posso cumprimentar ela ou será que eu não posso? Será que ela tá bem? Já viu alguém que parece bipolar? A hora tá bem, a hora tá mal. A hora tá bem, a hora tá mal. As pessoas não sabem como se relacionar. Isso é alguém que é instável nas suas emoções. O que é ter um rosto de pedra? Presta atenção no que eu vou te falar, é o seguinte. Rosto de pedra é você entender aquilo que Salomão falou. Nos momentos bons, eu preciso comemorar. E nos momentos baixos, eu preciso aprender. Só que todo momento bom não determina quem eu sou. O momento baixo também não determina quem eu sou. Os momentos altos e baixos são apenas fases. Escreve aí, momentos altos e momentos baixos são apenas fases na minha vida. Isso não determina quem eu sou. Quem determina quem eu sou é aquilo que Deus diz que eu sou. Oh, presta atenção nisso. Presta atenção no que eu estou te falando. As fases não determinam quem você é. O que determina quem você é aquilo que Deus diz que você é. Então, se eu estou nos momentos altos e nos momentos baixos, isso daí são apenas fases. Alguém me perguntou, rosto de pedra ser frio? Não, é você entender que essa situação boa, ela vai passar, e a situação ruim, ela também vai passar. No seu dia, você tem uma oscilação de emoção em vários momentos. Você sai feliz e contente, eu saio aqui transbordando, meu coração está em chamas. Nesse exato momento, quando eu começo a ver vocês se travando, e quanto mais putz eu vejo, mais meu coração queima, porque eu vejo um batalhão destravando por uma nova mentalidade. E quando começa a ter essa nova mentalidade, vai se levantar um pelotão. Só que quando eu saio aqui, pode ser que alguém fure uma passagem no meu carro. E aí eu falo, puxa, o que é isso comigo? E aí eu vou sair daqui, vou chegar no método IP, aí chego lá, meu coração tá alegre. Aí acontece alguma coisa, porque eu nunca sei o que vai acontecer. Entenda o seguinte, se você não é espiritual, não quer trazer isso para a espiritualidade, vamos trazer para a ciência. Tem um matemático que ele trouxe um dado, um estudo, falou o seguinte, que nós estamos no controle apenas de 10% do meu dia, 90% das coisas que acontecem no meu dia não está no meu controle.
Ei, você que é perfeccionista e quer estar no controle de tudo, você não está no controle da sua vida. Você controla apenas 10% do seu dia. Os outros 90% você não tem controle. Eu tenho controle de sair de casa. Quem eu vou cruzar, o que vai acontecer, não está no meu controle. Mas como eu vou reagir a isso, isso sim está no meu controle. O que é ter rosto de pedra? É independente da situação, eu vou me manter estável. Não me empolgo com os momentos bons e não fico chateado com os momentos ruins, porque tudo é uma fase. Assim como as plantas morrem nas estações, assim são os ricos e os pobres durante toda a sua jornada. Como que você vai ficar emocionado com alguém ou com alguma coisa, sabendo que isso é somente uma fase? E o que você vive hoje não é nem a sombra do que dá por vir. Quando eu começo a olhar para esses códigos, eu consigo agir de forma diferente para aguentar a pressão do dia a dia. E eu já fui assim, de achar que eu era alguém na minha fase boa e vivia aquilo ali, e quando estava numa fase ruim, achava que era aquela pessoa que ninguém ia gostar de mim. Eu vivi isso. Como eu vivi em alto rendimento esportivo, viajei o mundo, pisei em 32 países representando a seleção brasileira. Às vezes alguém fala que eu não tenho história, são 32 países representando a seleção brasileira. Vários mundiais, pan-americanos, intercontinentais. Foi uma época bem desafiadora, porque eu achava que era alguém quando eu ganhava as competições, e eu achava que era ninguém quando perdia as competições. E quer saber? Na vida esportiva você mais perde do que você ganha. E isso precisa ser treinado. Assim como amar o próximo, eu preciso fazer o quê? Treinar. Eu preciso amar o próximo. Eu vi alguém falando, porque tem próximo que só por Deus. Exatamente isso. Eu preciso amar todos eles, porque isso só mostra aquilo que eu carrego. Presta atenção, vou trazer um código poderoso para você. Presta atenção, respira fundo aí. Respira fundo e você vai entender. Por exemplo, vamos ver se você consegue entender isso que eu estou te falando. Você só conhece o preto, só consegue reconhecer o preto, porque o preto, essa informação existe em você. Aí você fala, isso aqui é amarelo. Por que eu consigo reconhecer? Porque eu tenho a informação do que é amarelo. Eu consigo olhar uma folha e falar, essa folha é branca. Por quê? Porque essa informação ela está armazenada. Se eu tomo um líquido, eu falo, ou sinto cheiro, eu falo, cheiro de café. Torrado, arábica. Por quê? Porque essa informação está dentro de mim. Se eu experimento um vinho e consigo reconhecer, eu só consigo reconhecer porque essa informação está armazenada em mim. Por exemplo, como que você pode reconhecer algo que não experimentou? Tipo, você vai comer uma comida ou uma fruta que você nunca comeu e vai falar, esse bolo parece de tal fruta. É tipo jiló. Muita gente não comeu jiló, não gosta de jiló. Eu, por exemplo, nunca comi jiló. Não é um hábito do sul. Eu sou do sul do Brasil, né? De Santa Catarina, lá não é o hábito, pelo menos a minha família não era o hábito de jiló. Então não posso reconhecer nenhuma comida e falar, isso aqui parece ter gosto de jiló. Por quê? Porque essa informação não está armazenada. Eu não tenho memória dessa informação. Por que eu estou te falando isso? Porque eu só consigo reconhecer no outro aquilo que eu carrego. Eu só consigo reconhecer a bondade em você porque eu tenho a bondade. Eu só consigo reconhecer a misericórdia em você se eu tenho a misericórdia instalada em mim. Assim como eu só consigo reconhecer a arrogância que está dentro de mim. Eu só consigo reconhecer a maldade que está dentro de mim. Eu só consigo olhar e falar o seguinte: você é orgulhoso porque o orgulho está dentro de mim. Eu só consigo reconhecer que você é uma pessoa má porque isso está dentro de mim.
Eu só consigo ver no outro aquilo que eu carrego. Me prova. A neurociência, nos últimos anos, descobriu algo chamado neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Eu só consigo projetar em você aquilo que eu carrego. Cabum! Putz! Cuidado quando você reconhecer o orgulho numa pessoa. Cuidado quando você reconhecer a vaidade em outra pessoa. Cuidado com aquilo que você reconhece nas pessoas, porque é exatamente isso que está aflorado dentro de você. Eu só consigo saber que um bolo é de jiló porque eu tenho essa informação. Eu só consigo saber que uma pessoa é arrogante porque a arrogância está dentro de mim. Ei, presta atenção. Por isso que a gente tem um código que a gente carrega de quando bater aquela vontadezinha de falar mal de alguém ou de alguma coisa, a gente elogia essa pessoa. O seu cérebro entra em pânico. Sabe só aquele comentáriozinho? Ah, essa pessoa é preguiçosa. Eu só consigo reconhecer a preguiça em alguém se eu sou preguiçoso. Alguém falou, não é possível reconhecer por ter visto nos outros. Então vamos lá. Eu vejo, por exemplo, João, você olha isso aqui, ó. Você viu aqui comigo. Você viu, tá comigo. O que é isso aqui? Talvez você não saiba no primeiro momento, mas eu vou começar a te explicar e essa informação vai começar a entrar no seu cérebro, porque mentalmente você vai experimentar isso e vai carregar isso. E toda vez que você vê uma bola assim, tu vai ver que é uma sem bateria. É uma bola de fisioterapia para fazer soltura muscular. Você começa a ver e reconhecer e você só vai saber exatamente qual é a sensação dela quando experimenta. Então, existem coisas de ouvir falar, existem coisas de experimentar. A galera falou, é uma bola preta. Não, é uma bola de fisioterapia, que ela vibra, e a intensidade da vibração dela, ela começa a liberar a musculatura. Então, isso começa a trazer o quê? Conceitos cada vez mais importantes para você entender a partir de agora. Tem muita gente que tem. Alguém me perguntou aqui, a Rosemary falou. Tem muita gente que tem um comportamento ruim e tudo isso está em mim. É que você reconhece isso nas pessoas. Bota uma tarefa aí. Pesquisar sobre neurônio espelho. Uma das maiores descobertas da neurociência nos últimos anos. O neurônio espelho. Eu consigo reconhecer algo em alguém que eu carrego ou que tem armazenado em mim. Então, por que eu preciso entender e ter um ouvido discípulo, uma língua erudita e um rosto de pedra? Isso tudo vai me auxiliar a treinar o meu cérebro para quê? Para ter cada vez mais hábitos de pessoas prósperas. Por que eu preciso fazer isso? Porque um dos códigos da prosperidade é a modelagem. Se quer prosperar, precisa modelar. O que é modelagem? Modelagem é eu capturar os códigos de alguém para aplicar na minha vida. Então, se eu quero chegar em algum lugar, eu preciso pegar os códigos desse lugar. Se você quer pegar os códigos de um palestrante, eu quero aprender a palestra, você precisa pegar os códigos de um palestrante. Eu quero empreender, eu preciso pegar os códigos de um empreendedor. Eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, eu preciso pegar os códigos de pessoas que já foram. Quando essas pessoas já foram, elas deixaram um rastro. Quando elas deixam um rastro, é só você colocar o pé exatamente no mesmo lugar. Quando eu coloco o pé exatamente no mesmo lugar, eu começo a trazer isso para minha vida. Então, o que é modelagem? Modelagem é constituído de 3 fases. Quais são as 3 fases? Para a gente começar a caminhar para o fim da nossa live, eu vou acabar mais cedo, porque eu estou indo para o método IP agora, e te liberar para prosperar no dia de hoje. Esses 3 passos da modelagem envolvem a honra, a equidade e o transbordo.
Como que isso funciona? A honra é você reconhecer. Poxa, eu quero modelar fulano de tal. Eu preciso honrar o fulano, porque quando eu honro, eu capturo os códigos. Quando eu desonro, eu vou expelir os códigos. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a trazer o quê? Eu começo a trazer os códigos para mim. Honra. Então eu começo a capturar a honra. Fiz isso, eu entro onde? Em equidade. Quando eu entro em equidade, ninguém perguntou se vai ter o 6,22 hoje. Vai ter o 6,22 hoje. Tá? Vai ter o 6,22 hoje. Quando eu entro em equidade, quer dizer, em equivalência, eu começo a fazer exatamente a mesma coisa. Quando eu começo a fazer exatamente a mesma coisa, eu vou para a próxima fase, que é a fase do transbordo. O que é a fase do transbordo? É quando eu não só pego os códigos, mas eu pego o código de terceiro, aplico e eu começo a transbordar, passar aquilo que eu estou modelando. Quer treinar o seu cérebro para hábitos de pessoas prósperas? Comece a modelar pessoas que já chegaram onde você quer chegar ou estão no caminho daquilo que você quer criar. Por quê? Porque existem códigos guardados na vida de pessoas que já alcançaram ou estão no caminho daquilo que você quer alcançar. Você entende isso? Quando eu começo a olhar para isso, eu começo a mudar a forma de viver. Só que algumas pessoas vão falar: eu não quero virar uma cópia de alguém. Presta atenção, modelar no primeiro momento é uma cópia, até você criar a autoralidade. Você já modelou alguém? Quem aqui já modelou alguém? Que admira os resultados, acelera. Você já modelou alguém? Coloca aí, sim, já modelei. Então escreve aí, modelagem no primeiro momento é uma cópia, até adicionar resultado e autoralidade. Porque entenda o seguinte, existem pessoas que não vão chegar a alcançar as pessoas que você modelou, então elas vão te alcançar primeiro para prosperar e depois elas vão alcançar os outros. Então, num primeiro momento, até criar autoralidade, está tudo certo você viver isso. Por quê? Porque você entra em algo chamado imersão obcecada. O que é imersão obcecada? Eu penso sobre isso, eu falo sobre isso, eu vivo sobre isso. Galera falando, já modelei, eu modelo, a galera do 10 em 1 modela bastante. Ó, o Stefan falou, o modelo Thiago Rocha. Senti amado agora, Stefan. Deixa eu até dar uma moral aqui para você. Me senti amado. Tamo juntos. Quais são as mulheres que você recomenda modelar? De fora, tem algumas mulheres que você pode modelar, mas tem uma que eu amo, que é a Joyce Meyer. É uma das mulheres que as mulheres, as pastoras, os grandes líderes modelam muito, que é a Joyce Meyer. Então, a Joyce Meyer é brabíssima, tá? Começa por ela. Alegria, putz, procurar mulheres para modelar alguma indicação. Tá aí a indicação, modelei Marcelo na corrida, fiz 60 quilômetros de corrida. Muito bom, Lucas. Sim, todas as semanas modelo alguém desde 2022. Galera, 10 e 1 tá modelando sempre alguém. Raio Felipe. Tamo juntos, Felipão. Alguma indicação? Depende da área que você quer. O que é modelagem? Modelagem é, você fala o seguinte, quero ir para uma área. Quero ir para a área esportiva. Eu vou lá e pego um modelo esportivo de alguém e aplico na minha vida. Depois que eu apliquei, entrei em equidade e transbordei, eu não preciso mais seguir essa pessoa. Aí eu vou pegar o código de outra pessoa. Por exemplo, você sabia que existem códigos de palestrantes que o Hitler carregava que são importantíssimos para o seu posicionamento? Ah, Tiago, quer dizer que eu vou modelar o Hitler? Não, presta atenção. Existem modelos que são potencializados para o bem e modelos que são potencializados para o mal. Você precisa pegar o código e potencializar na sua mensagem. Por exemplo, quando ele ia começar uma palestra, ele ficava em pé durante 3 minutos, sem falar nada. Conta-se que era um silêncio ensurdecedor de tanta pressão e energia. Quando você vai palestrar para grandes executivos, para pessoas de grande autoridade, e faz esse breve silêncio antes da sua fala, isso gera expectativa, temor e atenção nas pessoas. Alguém falou, já modelei o Lula, mas a pegada é isso aí, eu ia falar um negócio, né?
é que todas as pessoas têm códigos. Os sábios e os tolos têm código. Só que o tolo tem um código invertido. É só eu pegar e reverter ele. Só isso. Fazer o contrário. Por exemplo, 2 homens que eu modelei muito. Além do Marçal, é claro que eu ando há mais de 4 anos com ele. Miles Morrow, Dr. Miles Morrow, é incrível. E o Billy Graham. São as 2 pessoas que eu mais modelei, mais li livros, mais assisti vídeo, exatamente para fazer isso. Então, o que eu quero te convidar nesse sábado é ir para um próximo nível. Tiago, qual é a tarefa prática? Abrir os seus ouvidos para aprendizado. Não seja alguém tolo, que não esteja pronto para aprender em todos os momentos. Quem não senta para aprender, não merece levantar para ensinar. Porque todos nós temos algo para aprender e algo para ensinar. Todos vocês aqui poderiam ou deveriam estar fazendo suas lives, suas mentorias, suas palestras, ensinando de alguma forma outras pessoas. Só se você for uma pessoa muito ruim, carregando códigos terríveis, não faça isso. Mas se você tiver um pinguinho de coisa boa, transborde isso que você carrega. Então eu sou pronto para aprender, pronto para falar, independente da situação, mantenho meu rosto de pedra. Um outro ponto, encontrar pessoas para modelar. Pessoas que vão te trazer códigos para você entregar e potencializar a sua mensagem. Quais livros eu indico? Tem vários livros que eu indico. Mas vou indicar um aqui para a próxima semana, pode ser? Deixa eu te indicar um para a próxima semana. Esse aqui é poderoso, esse livro. Um dos livros mais brabos que existe é esse livro aqui. Esse livro aqui, ó. Vocês querem mesmo uma indicação de livro? Um livro que você vai aprender a comunicar e se posicionar? É um dos mais brabos. Que eu não só estudei, mas eu apliquei e vivi. A Bíblia é poderosa para vários códigos. Muito, muito. Eu leio muito a Bíblia. A galera tá perguntando, eu leio muito. Quer indicação de um livro brabo? Além da Bíblia, esse livro aqui, ó. Decodificando a comunicação e o posicionamento. Vai ser o meu novo livro, eu vou lançar ele domingo aqui no Método IP. Vou lançar ele amanhã. Aqui no Método IP, em Portugal. Amanhã tem 459, amanhã tem 459, estaremos juntos aqui explodindo mentes e corações. Calma, a galera tá perguntando onde comprar. Deixa eu lançar primeiro. Lançar, a gente vai fazer lá. A gente pede pela internet. Tamo juntos até depois do fim. Não vou te convidar para o Método IP no Brasil, porque não dá tempo de você entrar, já está na hora de começar. Mas eu quero te convidar para segunda-feira estar junto conosco no MDR, que é o Mapa da Riqueza. O que é o MDR? São todos os códigos de riqueza que o Marçal pegou e ele colocou num curso. São os códigos que não somente ele aplicou, mas eu apliquei na minha vida, o Nésio aplicou na vida dele, o Tassi, a Patrícia, a Luquini, todos nós aplicamos na nossa vida. Isso nos levou a novos resultados. Então, eu quero te levar a fazer esse convite para você cair para dentro desse que é o Mapa da Riqueza. Como que eu faço para acessar, Thiago? Ou você pega um QR Code, faz a leitura desse QR Code, ou acessa pablomarcal.com.br, pablomarcal.com.br, e você vai cair para dentro desse que é um dos maiores programas de riqueza que eu conheci e vi o Pablo fazendo. Eu vou sair da live aqui, vou deixar o QR Code para você entrar e acessar, e aí você vai digitar aí mapadariqueza.com.br. Quando você digitar, você vai cair na página, você vai ver que ele é constituído de 3 fases. Quais são 3 fases? A fase 1 é uma desconstrução. O que é desconstrução? Nós vamos tirar paradigmas com as aulas, nós vamos tirar paradigmas durante 7 dias com o Marçal. Você vai estar todos os dias com ele tirando esses paradigmas. Então, você vai fazer a desconstrução. Para quê, Thiago? Para eu mudar as crenças sobre dinheiro. Depois que eu fiz isso, a gente vai viver a trilha da riqueza. O que é a trilha da riqueza? São 70 códigos do Marçal, diretamente com os
sócios. Tá ali. Então você vai pegar 70 drivers. E a terceira fase é a fase de aceleração, que é onde eu já tenho conhecimento, habilidade e competência para aplicar na minha vida. Então essa é a página do MDR, você vai dar uma assistida aí. Fora isso que eu te falei, tem uns bônus. Quais são os bônus? Pablo liberou alguns bônus, programas que ele já aplicou sobre riqueza, por exemplo, o CDR, que é um dos maiores programas de riqueza. Ele colocou bônus de network, chaves de sabedoria, tudo isso um programa para você imergir. Presta atenção, você não vai precisar pegar um outro curso de riqueza, você vai imergir nesse processo. Você vai emergir nesse processo, aprender sobre empresarialização, sobre casamento, você vai ver. E aqui dentro tem um método IP. Você fala, eu queria estar lá no método IP com o Pablo hoje. Tem um método IP online. O método IP online tá aí, que é o método IP do milhão. Então você vai acessar o método IP, vai tirar um dia do seu dia para viver exatamente esse método IP. O MDR será na mesma hora do pior ano, vai ser às 7 horas da manhã. O pior ano é às 6 horas e o MDR vai ser às 7 horas da manhã, horário do Brasil. Show? Tamo juntos até depois do fim. Você vai clicar e se precisar falar com alguém, eu vou te convidar a olhar a página do MDR, digitar aí www.pablomarcal.com.br. Amanhã, 4h59, estaremos juntos aqui para explodir a sua mente e seu coração. Bora explodir a sua mente e seu coração. Você que quer ler mais sobre provérbios, sobre os códigos de Salomão, agora 6h22, horário do Brasil, 9h22, horário de Portugal, vou estar aqui no meu Instagram, Thiago Rocha BR. Dá uma olhada lá. Tem um batalhão estudando junto. Nós somos um grupo de 1.000 pessoas estudando todos os dias o livro de provérbios e eu quero te convidar a entender sobre os códigos e os comportamentos dos nobres e dos sábios. Que você continue sendo sal e luz por onde caminhar, que você entenda que foi chamado como um pilar nessa geração e hoje é mais um daqueles dias. Aproveite esse sábado para tocar o terror na terra e não volta para a cama. Vai fazer um exercício, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Bora lá. Tamo juntos até depois do fim. Bora tocar o terror na terra. E vamos fazer o terror agora no método IP. Valeu, gente. Tchau, tchau.